Meus amigos, bom dia. Esse vídeo tem como principal finalidade desmentir as interpretações e a errada exegese feita por certos eruditos espiritualistas no que se refere ao texto de Mateus, capítulo 17, versos 11 e versos 12, em que mais de um desses eruditos espiritualistas, maliciosamente se aproveitando de que o versículo 11 e 12 tem o nome de Elias, eles querem dizer que Jesus estava aqui preconizando que João Batista era a reencarnação de Elias. Isso ou é um erro exegético bastante grosseiro, ou é malícia mesmo. Eu acredito que seja ora malícia, ora um erro de exegese mesmo. Mas eu estou mais inclinado a que seja malícia, porque as seitas espiritualistas fazem o que é possível e o que é impossível para deturpar, corromper a palavra de Jesus, visando tirar o verdadeiro significado e dar uma conotação de justiça superior à preconizada justiça reencarnatória, que não existe, e em toda a Bíblia você não encontra um versículo sequer. Mas eles, desesperados, fazem as suas exegeses. Então, nós vamos fazer hoje aqui, mostrando que no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, Jesus, quando se refere aos versos 11 e aos versos 12, ele está se referindo a duas pessoas diferentes, com duas identidades diferentes, em duas épocas diferentes e com duas missões diferentes. Em nenhum momento Jesus diz que fulano de tal reencarnou sob a forma de fulano de tal. Diz justamente o contrário. O texto diz justamente o contrário. Mas no afã de aproveitar o texto que é utilizado por nós cristãos, no afã de deturpar o texto e mostrar mentira, eles dizem as coisas mais incríveis. Então vamos lá. O Evangelho de Mateus, capítulo 17, fala do Monte da Transfiguração, em que aconteceu uma teofania. Não foi uma sessão espírita, não. Foi uma teofania, manifestação soberana do poder de Deus, e isso não precisa discussão nem nenhuma exploração. Durante essa teofania surgem a visão do profeta Elias, de Moisés e de Jesus. E os três estão conversando. E os três discípulos que subiram o monte com Jesus ficam apreciando aquela cena. Elias está ali representando o cumprimento das profecias em Jesus. Moisés está, no caso, representando o cumprimento e o aprimoramento da lei propiciado em Jesus. E quando termina a teofania, todos descem do monte, quer dizer, Jesus e os seus três discípulos, e Jesus diz que eles não contem a ninguém a visão que eles tiveram. Mas eles ficam na dúvida, por que Jesus que nós não devemos contar? Porque nós temos ouvido de diversas fontes uma coisa muito pelo alto, de que Elias viria antes de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. Jesus sabia que havia confusão na mente desses judeus quanto a duas épocas diferentes. Jesus não queria que eles confundissem essa visão de Elias
com essa passagem que está no profeta Malaquias, capítulo 4, versos 1 e verso 5, que é a vinda de um Elias no final dos tempos, de um Elias escatológico, de um dia terrível, em que haveria restauração de todas as coisas. Um dia, uma época de grande tribulação, de grande comoção social, em que haveria uma renovação, uma restauração de todas as coisas. Restauração moral e espiritual, renovação até da própria natureza. E isso seria precedido por um Elias. E está no livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, verso 5. Versos 1 e verso 5. Esse o motivo pelo qual Jesus não queria que os seus discípulos tivessem essa ideia. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Você já viu que a coisa é pesada. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. Restolho é o que sobra do pasto quando as ovelhas pastam ou quando o pasto é queimado pelo fogo. É o resto. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. E no verso 5, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível dia do Senhor. Se Jesus não tivesse esse cuidado, e os seus discípulos comentassem essa visão, muitos ficariam desesperados e entrariam em pânico, pensando que aquele momento da vinda de Jesus seria a vinda de restauração de todas as coisas, e seria uma época de grande transformação, de grande sofrimento. Então, Jesus sabiamente informou, não é essa época. Então, ele, no verso 17, no capítulo 17, no verso 11, diz: então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Elias virá e restaurará todas as coisas. Um Elias, ele não diz que é o profeta Elias. Alguém no perfil de Elias, ou quem sabe, na soberania de Deus, o próprio Elias, porque não morreu e era espírito puro. Então Jesus disse uma grande verdade no verso 11. Elias virá, portanto, tempo futuro, tempo escatológico, e restaurará todas as coisas. Isso é uma verdade absoluta e coincidente com Malaquias, capítulo 4, versos 1 e versos 5. Agora, no verso 12, Jesus faz o comentário daquele que veio no espírito de Elias. Agora Jesus vai falar de uma outra pessoa, de uma outra época e de uma outra missão. Ele vai falar de João Batista. Ele diz no verso 12: eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então os próprios discípulos compreenderam que no verso 11 Jesus estava falando de uma época futura, de um Elias que precederia Jesus na restauração de todas as coisas. E que João Batista, no espírito e poder de Elias, é que veio na plenitude dos tempos. Era, portanto, contemporâneo de Jesus. E isso coincide com o livro de Malaquias? Sim. Vamos lá no livro de Malaquias,
que está pertinho aqui de Mateus, corresponde à profecia de Malaquias, não agora do capítulo 4, mas do capítulo 3, do verso 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, um discurso completamente diferente. Um discurso de quê? De que João Batista, no espírito e poder de Elias, como está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 17, João Batista veio no espírito, poder e autoridade e austeridade de Elias, porque era um homem destemido, era um homem sisudo, era um homem pragmático, era um homem contundente no seu agir e no seu falar. E Jesus fala aí da contemporaneidade, da plenitude dos tempos e não da restauração de todas as coisas. Então, quando alguns exegetas fazem essas considerações, não utilizando o livro de Malaquias, por isso é que eles erram e é por isso que o erro deles parece verdade. No caso, a referência a João Batista é o personagem do verso 12 e não do verso 11. O que eles querem deixar transparecer é que essa consideração de que os discípulos sabiam que Jesus estava falando de João Batista seria referente ao verso 11, mas não é referente ao verso 11, é referente ao verso 12. Porque Malaquias capítulo 3, verso 1 e Malaquias capítulo 4, versos 1 e verso 5 confirmam que são dois personagens diferentes, dois discursos diferentes, duas missões diferentes em duas épocas diferentes. E a confirmação disso está no começo do primeiro capítulo de Marcos, em que são citadas duas profecias, Isaías 40, verso 3, e essa profecia de Malaquias 3, verso 1, falando especificamente de João Batista. Então, as únicas pessoas que têm dúvida entre João Batista, Elias e fazem essa confusão são os espiritualistas, de maneira maliciosa, tendenciosa e corrompida, para dar às palavras de Jesus uma conotação errada, uma conotação diferente da verdadeira conotação. Então, Malaquias capítulo 3, Malaquias capítulo 4, Marcos capítulo 1, com a profecia do profeta Isaías no capítulo 40, verso 3, e o próprio Marcos citando novamente Malaquias 3, verso 1, ele mostra que o personagem do verso 12 é realmente João Batista, e que esse personagem do verso 11 é um outro personagem escatológico, uma outra identidade, uma outra missão na restauração futura de todas as coisas. Então, para que não houvesse pânico e preocupação entre os discípulos de Jesus, Jesus disse: não contem essa visão a ninguém, e deu essa explicação. Os discípulos entenderam, mas muita gente hoje finge que não entende e finge que pode deturpar. Com isso, eles vão continuar a fingir muita coisa, mas nós estamos aqui defendendo a Bíblia, defendendo a palavra de Jesus, porque é nosso direito, é nosso prazer fazer isso, é nossa missão fazer isso, defender
a lisura da palavra de Deus. Amém? Não caia nessas interpretações de certos eruditos, principalmente espiritualistas. Eles corrompem completamente. Eles pagam qualquer preço para que você ouça a coisa de maneira muito elegante, muito bem articulada, mas que você entenda justamente a coisa errada. Deturpam, sim, a Bíblia e os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos com o único intuito de servir aos seus mestres, aos seus autores e aos seus, me perdoem o nome, espíritos. Ok? Examine a Bíblia na sua contextualidade. Ela não permite que você erre e a própria Bíblia explica-se a si própria. Amém? Deus abençoe você, Deus nos mantenha no caminho da verdade, isentos de todo erro e de toda profanação da palavra. Amém?